Sim, ó. O tema é as consequências de ser de verdade. Tem coisas na nossa vida, situações na nossa vida, que quando a gente se coloca a servir de Deus, quando a gente se coloca no servir de Deus, eu estou aqui, eu estou servindo a Deus, eu quero que em me entregar o meu melhor, a minha intenção é sempre ajudar, é sempre ajustar. Quando eu estou para fazer esse movimento de entrega, eu estando em Deus, eu sempre vou ser de verdade. Não tem como você servir sendo de mentira, estando com vergonha, achando que as coisas não podem ser daquele jeito, sem confiança. Quando a gente está servindo a Deus, é certeza, é papo reto. Não existe dúvida, não existe preocupação, não existe nada. Você só faz, porque não é você. É o Espírito Santo habilitado em ti, então você vai lá e faz o que você precisa fazer. Só que isso gera uma consequência. Esse fazer, ela gera uma consequência. A consequência é sempre positiva? Não, nem sempre. Por quê? Porque você é de verdade. E muitas pessoas não estão preparadas para receber essa verdade. Cada pessoa tem um processo. Cada pessoa tem a sua individualidade dentro das suas crenças, dentro então daquilo que ela acredita que é melhor para ela, dentro daquilo que ela acredita que é melhor para a família dela. Só que tem um porém aí. Quando a gente acessa essa pessoa no servir, quando eu estou servindo e eu acesso essa pessoa ou várias pessoas, o que acontece? Quando essa pessoa está munida de crenças limitantes, munida de pensamentos ruins e ela precisa de ajuda e ela busca e ela chega até você e você é de verdade, tem duas situações que podem acontecer. Ou ela se abre e entende o caminho e se entrega para esse caminho, ou ela ainda não está preparada. E quando ela não está preparada, a primeira coisa que ela faz, ela julga, ela critica, porque ela não entende aquilo que você está entregando que é de verdade. Só que daí, vamos olhar o processo dela. São dois processos, o meu de servir e de entregar com a intenção de ajudar, e o processo da pessoa que está recebendo. Porque nada é por acaso, eu acredito que tudo tem um porquê. Que cada pessoa ela vem porque ela tem que vir, receber, entregar, enfim. Tudo está conectado. E eu acredito verdadeiramente que Deus conecta e desconecta as pessoas no tempo e no momento certo. E as pessoas na hora certa. Só que a gente precisa lembrar que existe o livre-arbítrio. Todo mundo é livre para fazer as suas próprias escolhas. Então o processo dessa pessoa, quando ela não se abre para aquilo que ela está recebendo, por que ela não se abre? Porque ela tem crenças tão profundas, ela tem umas crenças, o acreditar dela é tão profundo em outra coisa que ela não se abre, só que dentro da cabeça dela existe uma confusão, existe uma dúvida. E mesmo você querendo ou não querendo, você sendo de verdade, seguindo o que Deus quer que você faça, seguindo o que você quer você seguindo aquilo que Deus quer que você faça, essa pessoa, ela recebe e ela fica atordoada, mesmo julgando, aí mesmo que ela julga, aí mesmo que ela vai dizer, nossa, mas como assim? Como assim? Né? Por que ela tá fazendo aquilo? Por que ela tá falando aquilo? Não, eu nunca vi isso, eu não acredito nisso. Então essa pessoa ela começa a ter um movimento dentro dela de luta, de briga, porque é a verdade dentro dela, que é ativada com o Espírito Santo dentro dela, e a verdade que foi falado para ela ou inserido dentro de anos na vida dela. Vocês estão compreendendo? Então, o que acontece? Quando esse movimento acontece, onde eu tenho a verdade de Deus, e a única verdade aqui dentro de mim,
e aqui existe uma outra verdade que está relacionada com as crenças que vão me limitar a essa outra verdade, eu julgo, porque está tendo uma briga muito forte dentro de mim. Então, o que a pessoa geralmente ela faz? Meu Deus, olha só o que ela está fazendo. Meu Deus, olha só o que ela está falando. Isso não pode. Isso não é assim, isso não é verdade. Isso é um pecado. Então, as pessoas começam a fazer isso. Por quê? Porque está tendo uma briga dentro delas. E aí, o que acontece? A pessoa sai de perto de você e começa a falar do teu processo para outras pessoas. Mas sabe por que ela faz isso? Não é fofoca. Ela faz isso porque ela tem dúvida. Ela não sabe. Então ela tem dúvida. Então ela vai recorrer a alguém para validar a verdade das crenças dela. Olha que loucura isso. Então quando ela vai validar, então ela fala para um, ela fala para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro, porque ela precisa validar, porque aquilo está dentro dela, está machucando, está magoando, e ela precisa validar. Só que essas pessoas aqui, se elas não têm conhecimento da verdade de Deus, da verdade que rege o mundo, essas pessoas vão entrar dentro da crença delas, fazendo uma nova mente, que é a mente inconsciente coletiva, dentro daquelas crenças aqui. Então, todos eles se unem para falar mal daquela pessoa que tentou ajudar aquela pessoa que passou pelo processo. Tá fazendo sentido? É meio louco o que eu tô falando, gente, mas olha, isso eu acessei hoje, foi assim, ó, né, Dani? A Dani tava junto. Então, olha só. Quando isso acontece, as pessoas estão confusas, elas estão perdidas, elas não sabem, elas não estão entendendo e elas precisam buscar entender. Então, elas vão e falam para outras. Então, elas se juntam e falam. Essa pessoa que fez isso, ela exclui a pessoa que doou para ela o conhecimento, que doou para ela o trabalho, a vontade dela sair daquele mundo que ela estava ali há muitos anos, há muito tempo. Então ela exclui essa pessoa, ela não procura mais porque ela validou com essas outras pessoas que são do mesmo ciclo dela, que também não tem conhecimento, que não sabe quem são, que não sabe quem é Jesus Cristo, que não sabe quem é Deus, que não sabe nada dos Paranauê, digamos assim, elas só sabem as coisas da terra, então elas se unem e se afastam. Agora vem o processo, vamos dizer que é o meu processo. Aí eu tô lá, entregue, inteira, servindo a Deus, tô sendo de verdade, tô trazendo a minha verdade, né? Aquilo queima dentro de mim, eu tenho vontade de entregar, eu tenho vontade de falar, e eu tenho vontade de mostrar, porque eu tô vendo. Eu sou de verdade. Que não é a Pri, é o que tem dentro de mim, é o Espírito Santo aqui agindo. Aí eu entrego. E aí eu olho pra pessoa, a pessoa tá assim. E quando ela tá assim, ela se fechou. E eu sei que ela se fechou. E quando ela tá assim, ela não quer mais saber de nada. Ela quer vazar, ela quer sair correndo, porque mexeu demais com ela. Só que daí eu servi a Deus e finalizei, né? Finalizei, eu servi e voltei a ser a ser humana normal, normal. Pecadora, tudo, né? Aí o que acontece? Eu me frustro. Porque no outro dia a pessoa não quer falar contigo, a pessoa te exclui, a pessoa fala mal de ti para os outros. Então, o meu processo é o quê? De olhar para aquilo, de me auto-julgar. Só que eu não posso, porque eu estava servindo a Deus, então eu preciso confiar nesse processo. Porque olha só o que vai acontecer com essa pessoa. Ela tinha dúvida, ela falou para outras pessoas, né? Se juntaram e se excluíram. Essas outras pessoas não entendem do que ela está falando. Elas só concordam, porque para elas aquela pessoa está ferida e realmente ela está. Porque para a gente evoluir a gente precisa às vezes dar uma machucada ali, não é verdade? Então o que acontece? Essas pessoas não entendem, nem acessam aquilo que aconteceu. Mas ela acessou, ela entendeu dentro dela. Então tem uma briga dentro dela. E aí qual que é o processo dela? Ela vai ter um tempo de maturação
para a evolução dela, que eu não sei qual é o tempo, porque cada pessoa é única, é individual, então cada pessoa vai ter o seu próprio tempo. Então pode ser um dia, uma semana, ela vai ter talvez 1 ano, 10 anos e talvez nunca, talvez ela morra com aquilo ali. Eu não sei, mas ela tem um tempo dela porque ela tem um livre-arbítrio ativado dentro dela. E aí o que acontece? Ela vai ter o tempo dela e se nesse tempo, ela pode ser que ela volte para mim, porque ela ainda tem dúvida e ela quer mais daquilo. Ela quer entender um pouquinho mais daquilo. Só que o meu processo, mesmo que eu me frustre, mesmo que eu fique preocupada, mesmo que eu queira ir lá e tentar resgatar ela, e eu não posso fazer isso, por mais que seja muito difícil, eu não posso fazer isso, o que vai acontecer? Ela vai pegar e ela vai voltar. E quando ela voltar, ela vai se nutrir cada vez mais daquilo que eu tinha para entregar para ela. E aí talvez ela volte para aquelas outras pessoas e fale o contrário, porque começou a receber de verdade. Cada vez que ela volta, ela se abre mais. Mas eu não posso interferir no processo dela. É um processo que é dela. Quando eu estou servindo a Deus, eu não posso me meter, eu não posso ir lá e dizer assim, esse aqui é o teu processo, volta aqui que eu quero te resgatar de tudo quanto é jeito. Deus não quer isso. Deus quer que tu faça o que tem que fazer e espera. Faz, dá um passo e espera. É como eu tinha falado na semana passada. Isso aqui é a lei da física. Ação e reação. Ação e reação. Eu tenho uma ação e a pessoa vai ter uma reação. Tá fazendo sentido? Tá legal? Tô vendo aqui, a gente tá online também, tem umas pessoas ali falando. Muito bom. Então, deixa eu ver aqui. Essas pessoas, elas são pessoas, geralmente, que elas não têm conhecimento nenhum e não buscam. Elas não têm informação diferente daquilo que elas receberam a vida inteira. Elas não têm. Simplesmente não têm, porque nunca receberam, porque nunca se abriram. Então é muito complicado quando a gente pega pessoas que têm um fanatismo religioso. Elas são fanáticas por um tipo de religião ou por um tipo de padrão de comportamento mesmo. Elas são fanáticas por aquilo. Por quê? Porque está enraizado dentro delas aquele comportamento. Eu tenho que ir na missa, na igreja católica, pronto, deu, acabou, é o que eles falam e pronto. Se outra pessoa fala o contrário, aquela pessoa não presta. Ou então eu tenho que ir no culto, né, do pastor tal, e é só ele que sabe, e não é assim. Tem muitas pessoas no mundo que servem a Deus. Muitas. E não precisa ser pastor, não precisa ser padre, não precisa ser líder espiritual. O que nós precisamos fazer? A gente só precisa se abrir. Só que a gente também precisa respeitar quem não se abre. E entender que é um processo, que é o processo dela. Agora, se essa pessoa que passa por esse processo, né, que ela vem pra gente e ela não entendeu e ela tá confusa e ela chega para uma outra pessoa que tem um pouco de entendimento do autoconhecimento, né, de Deus, dessa trajetória do desenvolvimento pessoal e profissional, o que essa pessoa é para fazer? Essa pessoa é para fazer perguntas para ela, porque as respostas estão dentro dela. Entende? Aquele outro ciclo que ela tem, que é um ciclo de pessoas que também não têm conhecimento nenhum, eles não vão agregar na vida dela. E o que ela quer é validação daquilo que ela está pensando, que são as crenças limitantes dela. Mas se ela pega uma pessoa que tem um pouquinho mais de entendimento e essa pessoa faz perguntas para ela do tipo: o que realmente te preocupou? O que realmente está sentindo aí? Fala para mim. Quando ela faz esse movimento, a pessoa entende que o que aconteceu naquele movimento, naquela situação, não tem a ver com a pessoa que estava servindo e sim com uma situação dela.
Consegue entender? Certo? Então, gente, é o tempo delas. E é fácil lidar com o tempo das pessoas? Não é fácil. Não é fácil porque a gente quer salvar. A gente sabe, a gente já trilhou o caminho, a gente quer tirar elas de lá rápido. Não é assim? E a gente quer ajudar porque a gente sabe como ajudar. Mas não dá. Não pode. Não é assim. Então eu dou um passo, a pessoa tem que me dar um passo de novo. Eu dou um passo, a pessoa me dá um passo de novo. E esse é o movimento. Eu vou, ela vem. Eu vou, ela vem. E isso é pra tudo. Pra tudo na nossa vida. Deixa eu ver o que eu coloquei mais aqui. Então, assim, a gente precisa ter entendimento, dar espaço para elas, ter paciência, prudência e perseverança sempre, porque o retorno da consequência de ser de verdade, ele é muito maravilhoso. Tem pessoas que não estão preparadas para PRI. Elas não estão preparadas para PRI. Para vir pro que eu conheço, pro meu entendimento, pros meus recursos. Tem pessoas que não são para mim. Eu tô num nível aqui, né? De conhecimento, de informação, de servir a Deus. Então, se as pessoas estão aqui olhando para mim, essas pessoas aqui, elas estão para mim. Elas são minhas. Elas são para mim. Agora, se tem pessoas aqui que não sabem nada, não tem nenhum tipo de conhecimento, elas estão para outras pessoas. E eu, no meu entendimento e na minha sabedoria, eu preciso ser humilde o suficiente para dizer para elas que elas não estão preparadas para mim. Por mais que elas tenham dinheiro para investir, por mais que elas queiram, não é para mim. E tem pessoas que estão além. E que elas querem aqui, ó. Então eu preciso entender o porquê que elas estão querendo. Elas querem modelar, o que elas estão querendo aqui. Daí quando eu entendo, eu falo pra elas que tem que ser com alguém daqui. Ou eu vejo o que elas querem, porque dependendo da intenção delas, tem algumas coisas que elas podem implementar no negócio delas aqui e algumas não. Então eu tenho que ser humilde o suficiente para entender se essas pessoas elas fazem parte dos recursos que eu tenho para entregar, para realmente fazer uma diferença na vida delas ou não. E aí eu preciso ser humilde o suficiente para devolver elas. Eu preciso devolver elas. Ó, você infelizmente não está preparada para mim. Não é aqui. Talvez seja em outro lugar. Legal? Então ser de verdade consiste e não esconder o que sente, não esconder o que Deus quer que a gente faça. Eu não preciso me esconder, eu preciso continuar a minha trilha. Mas é aquilo que eu falei, nem sempre vai ser fácil, porque você vai ter pessoas que vão ter um entendimento que elas estão preparadas para ti, e vai ter pessoas que não vão estar. E elas vão sair e vão falar mal, e vão fazer algo, mas é um processo delas e a gente precisa entender e acalmar o nosso coração. Deus sabe o que Ele faz. Eu não sei. Ele sabe qual é o melhor caminho para mim. Eu não sei. E é a mesma coisa com vocês. Ele sabe qual é o melhor caminho para vocês. Vocês não sabem. É muito incrível quando a gente consegue entender isso. Então, o segredo de ser de verdade é um posicionamento. Quando eu me posiciono com as vontades de Deus, primeiramente, o retorno sobre isso é 5 vezes mais. Antes eu falava que era 2, mas é 5 vezes mais. 5 vezes mais. Esse é o retorno. Só que eu preciso ter paciência, prudência e perseverança. Então, gente, uma outra coisa que faz a gente ser de verdade é buscar não sentir vergonha de quem a gente é, buscar não sentir vergonha dos recursos que a gente tem e de como a gente buscou esses recursos, de olhar para os nossos dons, para os nossos talentos, não duvidar deles, entender sim que nós temos os nossos limites e que tá tudo certo, porque todo mundo tem, a gente é um ser humano.
Tem coisas que a gente vai acessar e vai entender, e tem coisas que a gente vai acessar e não vai entender. E a gente precisa respeitar o processo de cada pessoa, independente de quem seja. Ser de verdade dói, machuca, porque a gente tem realmente a intenção de ajudar e nem sempre aquela pessoa vai receber essa ajuda. É muito forte isso. E elas te excluem muitas vezes, quando você quer ajudar e elas não querem, então às vezes elas te excluem. Então às vezes o melhor caminho é a gente somente escutar. A gente tem 2 orelhinhas, né? Às vezes o melhor caminho é só escutar e não falar. E é isso, deixa eu só finalizar aqui a minha live, pra mim finalizar aqui com vocês.